Obrigado de novo, Cibele, pela participação. Então, a Cibele ela vai falar sobre o tema técnicas moleculares aplicadas à mastozoologia. A Cibele Biondo, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de Campinas, tem mestrado e doutorado em Psicologia Experimental de Comportamento Animal pela Universidade de São Paulo. Ela fez parte do doutorado no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP, né? E ela foi bolsista da CAPES, na Universidade Estadual Paulista, onde eu conheci a Cibele. Foi um prazer dividir o laboratório com ela, o LABIC, né? Foi uma grande experiência de vida profissional. Ela também foi pesquisadora visitante na Universidade de Sydney, na Austrália, e atualmente ela é professora associada da Universidade Federal do ABC. E ela tem desenvolvido principalmente pesquisas, né, na linha de comportamento animal, evolução e genética da conservação. Então, a Cibele tem um grande trabalho aí com genética da conservação, em especial com queixada, né? Então, um trabalho muito bonito sobre a conservação dessa espécie, a genética. Então, espero que vocês aproveitem ao máximo a palestra. Bem-vinda, Cibele, e eu agradeço novamente a sua presença. Eu que agradeço a presença aqui, né, o convite de poder estar presente aqui com vocês e compartilhar um pouquinho dessa trajetória aí, né, com o pessoal do curso. Foi um prazer também conhecer o Carlos no LABIC, na nossa grande família LABIC, né? Bom, enfim, vou começar. Então, pessoal, como eu já falei, se alguém tiver alguma coisa durante, né, e quiser interromper, não tem nenhum problema, pode falar, tá? Então, o tema que foi designado a mim, né, era essa questão das técnicas moleculares aplicadas à mastozoologia. Então, deixa eu só, estou mexendo em duas telas, isso foi. Então, assim, aqui está mais ou menos o roadmap da minha, né, o cronograminha do que eu pretendo falar para vocês, né? Então, quando a gente está falando de técnicas moleculares, a gente está falando de marcadores moleculares. Então, primeiro, o que são marcadores moleculares? Né? Quais áreas do conhecimento elas se beneficiam dessas aplicações? Né? Como que a gente faz a amostragem? Quais marcadores a gente deve utilizar, né, dependendo da nossa pergunta? E aí eu vou finalizar com alguns exemplos. Tá? Bom, então, quando a gente fala marcadores moleculares, né, não sei se alguns de vocês já têm familiaridade com isso, já usou marcadores, já trabalhou com isso em algum momento, né? Mas a primeira vez que eu fui trabalhar com marcadores moleculares, quando a minha professora falou marcadores moleculares, aí eu assim, marcadores? E eu marcava os bichos no campo, porque eu estudava comportamento já, né? Então, pintava lá o bicho no campo para poder saber quem era quem, etc e tal. E para mim era aquilo, né? Tipo, a gente vai marcar o DNA, o que a gente vai fazer? Que jeito a gente vai fazer, né? Mas não é bem isso, né? Na verdade, marcadores moleculares são sequências, né, de DNA que apresentam variação. Variação de que tipo? Né? Que a gente consegue ver entre espécies, entre populações, entre indivíduos. E aí eles nos ajudam, então, a partir dessa variação, a identificar espécies, né? Então, se você tem uma sequência que como eu estou mostrando aqui, exemplificando de modo fictício, né? Uma sequência fictícia, mas estou usando aqui as duas espécies que eu mais trabalho, então os porcos do mato, então cateto e queixada, né? E aqui eu tenho essa sequência, que é uma sequência, a mesma região do genoma, nas duas espécies, mas que eu vejo algumas bases aqui, ó, que são diferentes entre as duas espécies, tá vendo? Então, isso é uma variação, né? E aí eu consigo ver que essa sequência de cima é uma sequência de cateto, consigo identificar, porque eu vejo que os indivíduos de cateto, eles compartilham essa sequência. Né? Já de baixo é uma sequência de queixada, porque eu vejo que os indivíduos de queixada, eles compartilham essa sequência. Mas eu tenho essa diferença entre as duas espécies, né? Então, isso me permite identificar essas espécies. A mesma coisa eu vou ver entre populações, vou ver entre indivíduos, tá? E aí, quando a gente consegue, né, olhar para essas diferenças, a gente consegue também traçar quais são as relações genéticas, por exemplo, de parentesco entre os indivíduos, né? E evolutivas. Então, é uma informação que dá para a gente reconstruir a história evolutiva de táxons mais diversos, então, espécies, gêneros, famílias, etc. Tá? Bom, então, essas técnicas, elas são aplicadas numa gama de áreas, né? Então, pensando dentro da mastozoologia, a gente tem as áreas de sistemática filogenética, biogeografia, taxonomia, né? Então,
essas áreas, elas podem se beneficiar aí, né, das técnicas para usar para reconstrução de relações evolutivas entre os taxos, para fazer a datação dos eventos, né, eventos de especiação, eventos de extinção, quando aconteceu cada coisa, associar isso a padrões biogeográficos, e também é importante para revisões taxonômicas, né, identificar espécies críticas, que muitas vezes, olhando só para o fenótipo, a gente não consegue identificar, mas a gente vê, olhando para o DNA, que são espécies diferentes, né, que têm passados evolutivos diferentes, tá? A gente pode aplicar isso na genética de populações, né? Então, para estimar a diversidade genética das populações, verificar se as populações da espécie que a gente está analisando, elas são diferentes geneticamente, né? A gente chama isso de estrutura populacional. Se ocorre fluxo gênico, né? Então, essa transferência de indivíduos entre as populações. Se essas populações elas estão passando por gargalos populacionais, o que é isso? Elas estão tendo uma redução drástica de tamanho, né? Então, identificar processos e entender os processos evolutivos que estão por trás, né? Deriva, seleção, tem fluxo, né? O que está acontecendo, tá? Também, associado aí à genética de populações, a gente tem a aplicação na área da filogeografia, né? Então, que aí a ideia é entender os padrões, né? Na verdade, os processos históricos que moldaram a distribuição geográfica de linhagens genealógicas dentro de espécies, né? E entre espécies irmãs. Então, a filogeografia, ela trata mais aí do contexto intraespecífico ou entre espécies próximas, né? Mas para entender como é que isso, quais são os processos evolutivos que estão associados à distribuição dessas linhagens hoje, né? Mas que foram processos do passado, tá? Aí, olhando um pouco mais para o presente, a gente tem a genética da paisagem. Então, aqui, a ideia é entender a distribuição, né, genealógica hoje, como que a diversidade genética está distribuída hoje no espaço, e como que as características da paisagem, os elementos da paisagem, né, então cobertura vegetal, se tem estrada ou não tem, se tem cidades, ocupações humanas, o que isso está influenciando na conexão dessas populações, né? Então, como que essa estrutura da paisagem, ela influencia a distribuição e a dispersão dos indivíduos na paisagem, tá? Além da ecologia comportamental, né? Então, que foi por onde eu comecei a entrar nessa questão dos marcadores moleculares, né? Então, por exemplo, a gente pode estimar parentesco, e isso nos dá uma gama de possibilidades, então, para verificar o papel do parentesco no comportamento social, né? Então, os parentes se associam, né? Eles se beneficiam entre si, a gente tem um papel de seleção de parentesco, né? Para averiguar comportamento reprodutivo, sistema de acasalamento, onde a gente faz testes de paternidade ou maternidade, padrões de dispersão. Quem que dispersa? É o macho? É a fêmea? Qualquer sexo dispersa? Como é que isso funciona? Qual que é a distância de dispersão? Também para ver dieta, que é uma coisa que tem sido muito mais utilizada hoje em dia, em função dos avanços das técnicas moleculares, né? Usando, por exemplo, amostras de fezes, amostras de conteúdo fecal, de conteúdo estomacal, desculpa, né? Então, aí a gente consegue identificar o que tem dentro. O que tem aí? O que esses indivíduos eles estão consumindo, tá? E tudo isso, né, a gente consegue aplicar na biologia da conservação, né? Primeiro que a gente tem que elucidar os aspectos biológicos, né, de cada espécie, ou grupos de espécies que a gente está tratando, a gente precisa entender como é que tudo isso funciona para poder propor políticas de conservação, né? E aí a gente tem que a genética ela auxilia bastante, né? Essas ferramentas auxiliam para a gente identificar unidades evolutivas que precisam ser conservadas, unidades, né? Então, populações que estão perdendo diversidade genética, que estão sofrendo com endogamia, ou seja, acasalamento entre indivíduos aparentados, e tudo isso pode levar, né, a essas populações a perderem um potencial evolutivo e aumentar o risco de extinção no futuro, né? E também como que a gente pode manejar essas populações? Eu posso translocar indivíduo de um lugar para o outro de qualquer jeito? Né? Olha lá, aqui está diminuindo a população, vou pegar lá da Amazônia e vou transferir aqui para a Mata Atlântica. Eu posso fazer isso assim? Não, a gente não pode fazer isso assim, né? A gente tem que ver como que essas unidades elas estão evoluindo, se a gente vai interromper a adaptação local, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que tentar
a gente tem que tomar muito cuidado para não piorar o problema, tá? Então, a genética é importante nisso, né? E também para análises forenses. Aí eu vou mostrar um caso desse de análise forense, que é um estudo clássico, né? Então, por exemplo, será que as carnes de baleia que estão sendo vendidas no comércio no Japão, que foi esse estudo, né? São carnes de baleia mesmo? São espécies que podem ser consumidas ou não? Ou são espécies ameaçadas, né? Então, a gente identifica essas coisas também, tá? Enfim, são várias aplicações em diversas áreas do conhecimento. Ah, legal, nossa, a gente já entendeu que a gente pode fazer um monte de coisa. Mas como que a gente faz isso, né? Então, aí a gente tem várias perguntas, como qualquer estudo. Né? Então, quantas amostras eu devo coletar? Quais tipos de amostra? Quais marcadores que eu vou utilizar? Né? Então, são várias perguntas quando a gente vai delinear esse tipo de estudo. Então, depende. Por exemplo, se eu estou fazendo um estudo populacional, né, eu estou olhando para populações, eu não posso ter um indivíduo de cada população, né? Então, eu tenho que ter um número razoável. Tem aí uns estudos cabalísticos, né, que mostram para a gente que o ideal seria entre 20 a 25, 20, 25, 30 indivíduos por população, tá? Mas se eu for fazer, por exemplo, uma análise entre espécies, uma análise filogenética, né, vou reconstruir aí a história evolutiva e tal, eu não preciso de 25 indivíduos por espécie, né? Um ou dois, para eu ter certeza que eu estou sequenciando a coisa certa, etc. e tal, já tá bom. Então, tudo vai depender do quê? Da minha pergunta, né? Então, esses indivíduos, eles são fáceis de capturar? Ah, então eu vou capturar para obter minha amostra. Ou, não são. Então, eu vou usar um outro tipo de amostragem não invasiva, né? Quais marcadores eles são adequados? A gente vai ver que tem marcadores que são adequados, por exemplo, para responder relação entre espécies, mas não são adequados para responder relações entre indivíduos, parentesco, por exemplo. Então, tudo vai depender da pergunta, como sempre, né? Bom, então, começando aí pela amostragem, né? Então, como eu falei, a gente vai variar muito o número de amostras, né? Dependendo do estudo que a gente vai fazer. Mas a gente precisa fazer o quê? A gente precisa obter o DNA desses indivíduos, né? Afinal de contas, é isso que a gente vai analisar. Né? A gente vai olhar lá para um pedacinho do genoma, né? Que varia, um pedacinho ou vários pedacinhos. Hoje em dia, a gente olha vários pedacinhos do genoma, né? Mas que variam. Variam entre o quê? Entre aquilo que eu quero estudar, né? Entre indivíduos, entre espécies, assim por diante. Da onde a gente obtém esse DNA? Então, as possibilidades são infinitas. Qualquer material do organismo tem o DNA, né? Então, a gente pode extrair DNA de pequenas quantidades de sangue, de tecidos variados. Se a gente tem um indivíduo morto, por exemplo, né? É um voucher, eu vou depositar no museu, por exemplo. É um trabalho de taxonomia, tá? Então, o que vai acontecer? Eu preciso ter o voucher, testemunho lá, tarará, tarará. Então, o que eu vou fazer? Lá eu já posso pegar um tecido. Eu vou pegar, por exemplo, fígado, que tem bastante DNA, né, ou músculo, tá? Então, eu vou aproveitar, usar uma amostra que eu já sei que vai funcionar bem no laboratório depois, que eu vou ter uma grande quantidade de DNA, que eu não vou ter um problema adiante com isso, né? Porque eu tenho o espécime na mão. Mas nem sempre, a maior parte das vezes, né, a gente não tem o espécime na mão. Então, o que a gente faz? A gente pode capturar o indivíduo, né, e devolver para a natureza, e aí a gente tira um pedacinho da orelha, né, um pouquinho de sangue e assim por diante. Mas, como eu falei, né, nem sempre a gente tem essa possibilidade de capturar. Os animais são elusivos, são difíceis de enxergar, são difíceis de capturar, né? Você precisa ter um batalhão para conseguir capturar o bicho, dependendo do bicho que é, né? Dependendo da espécie que é. Então, por exemplo, a queixada, que eu trabalho mais, né? Não é uma espécie fácil de ser capturada, né? A gente demora anos para conseguir um número representativo de amostras por população, por exemplo, né? Então, a gente tem uma outra possibilidade, que seria a amostragem não invasiva. E aí, a gente usa o que esses animais estão deixando para trás, né? Então, fezes, pelo, alguns também usam urina ou sêmen, etc. É mais difícil identificar essas coisas, eu acho, para mamífero, mas fezes e pelo funciona bem, né? E aí depende do que eu quero também saber, né? Se eu quero procurar saber a dieta, por exemplo, eu posso olhar, se eu tenho espécime, né? Eu vou atrás do conteúdo estomacal, ou eu não tenho espécimes, eu tenho as fezes, né? Então eu vou identificar também o que está ali nas fezes dele.
Então, vai depender, de novo, da pergunta. Mas, a gente tem aí um trade-off, né? Os famosos aí custos e benefícios que a gente tem na biologia como um todo, né? O que acontece? Quando a gente usa a amostragem invasiva, né? Então, a captura, etc e tal, a gente tem um trabalho muito maior em campo, né? Principalmente para quem trabalha com mamífero, no nosso caso, né? Então, a gente tem esse trabalho grande para conseguir capturar, para conseguir amostrar, etc e tal. Mas o trabalho laboratorial vai ser mais tranquilo, porque a gente vai ter amostra de boa qualidade, amostra que você coletou na hora, que tem bastante DNA, beleza? Já quando você não consegue, né, ou não pode, é uma espécie ameaçada, não é desejável que você vá perturbar, etc e tal, o que acontece? Você tem a possibilidade da não invasiva, que é muito mais fácil de conseguir no campo, né? Eu vou andar lá não sei quantos quilômetros, vou coletando as fezes, por exemplo, de anta, que é uma coisa bastante fácil de identificar, né? Queixada não é tão simples. Mas aí né, vai depender de novo. Mas tem coisas que são mais fáceis, aí você consegue pegar a amostra no campo fácil, mas aí o trabalho laboratorial é super intenso. Por quê? Porque o DNA é ruim, é pouca quantidade, ele está degradado, né? Então, a gente tem um trabalho laboratorial mais intenso, tá? Então, tudo tem aí esse, né, custo-benefício. E a gente tem os métodos de extração que são apropriados para cada tipo de amostra. Então, a gente tem testes, métodos que dão para extrair de sangue, de tecido, blá, blá, blá. E tem os métodos mais associados a amostras não invasivas, por exemplo, métodos de extração forense, né? E que te dão uma quantidade maior de DNA, né? Mais acurada, porque já é desenvolvido para amostras que têm pouco DNA, etc. E aí a gente tem tanto protocolos caseiros, que a gente fala, né? Que a gente faz no próprio laboratório, quanto kits comerciais. E, de novo, tem o trade-off, né? Então, a amostragem invasiva nos dão amostras que têm bastante quantidade de DNA e, em geral, os protocolos caseiros funcionam bem. Mas amostras não invasivas, elas já são mais chatinhas, então a gente acaba usando mais os kits comerciais específicos para essas amostras, né? Que dão um rendimento melhor de DNA. Legal, né? Então, eu já fui lá, já coletei, já tenho DNA na mão. Aí, quais são os marcadores que eu vou utilizar? Obviamente que, idealmente, a gente vai pensar isso na elaboração do projeto, né? Mas, vamos lá. Então, a gente tem dois tipos principais de marcadores. Na verdade, a gente tem várias classificações para marcadores que a gente tem que prestar atenção, né? Então, que são aqui, essa primeira etapa é marcadores neutros ou adaptativos. O que são marcadores neutros? São aqueles que não afetam diretamente a aptidão do indivíduo, né? São marcadores que não estão sob seleção, tá? São marcadores que estão sujeitos aos processos neutros. Quais são os processos neutros? Deriva genética, fluxo gênico, mutação, mas não estão sujeitos à seleção, tá? Então, eles não afetam o fenótipo do indivíduo, né? Nem a aptidão. Legal. Já os marcadores adaptativos, esses sim, influenciam a aptidão do indivíduo e são ou estão dentro de genes funcionais que influenciam o genótipo. Mas como eu sei se eu vou usar uma coisa ou outra? Né? Depende do que você está perguntando. Por exemplo, se eu quero saber se uma população ela tem diversidade genética suficiente para responder a diferentes patógenos, o que eu vou fazer? Eu estou falando de patógenos, estou falando de doença. Então, eu vou pegar qualquer área do genoma? Não, eu vou pegar áreas do genoma, né, que estão sob seleção e estão relacionadas a quê? A resposta imune, a resposta a esses patógenos. Por exemplo, nos mamíferos, os genes de MHC, né? Então, esses genes, eles estão relacionados à resposta imune. Então, eu vou diretamente lá para olhar o que vai acontecer, né? Porque eu quero saber sobre essa resposta. Eles têm condições de responder a esses determinados patógenos? Ok, ou não, né? Ou eu quero saber se tem adaptação local, por exemplo. Eu tenho ambientes diferentes, né? Essa minha espécie, as populações estão distribuídas em ambientes diferentes, ecologicamente bem diferentes. Eu quero saber se está tendo adaptação local, né, a essas condições do ambiente, tá? Então, eu vou olhar para marcadores que estão sob seleção, associado às condições ambientais que eu estou olhando, né? Se é relacionado a ter mais chuva ou menos chuva, mais calor ou menos calor, etc e tal, tá? Já os marcadores neutros, eles estão associados a responder a maioria das outras coisas, né? Então, essas relações filogenéticas, relações de parentesco, história demográfica. Então, eu quero saber lá atrás,
né? Como que a população surgiu, se aumentou de tamanho, diminuiu, se separou, não separou, o que aconteceu. Se eu quero saber de processos históricos. Aí, se eu tiver marcadores sobre seleção, eu estou tendo um ruído grande, né? E eu também tenho um outro problema, porque os marcadores que estão sob seleção, em geral, eles são menos variáveis, tá? Ele tem menos variação. Então, se eles têm menos variação, eu tenho uma certa dificuldade em identificar as variações que eu preciso lá entre espécies, entre populações, entre indivíduos, para eu poder estimar, né, todas essas coisas que eu coloquei. Então, nesses casos, a gente usa mais os marcadores neutros, porque os marcadores neutros, eles acumulam mais mutações ao longo do tempo, tá? A seleção, ela tende a diminuir a variação. Por quê? Porque ela está selecionando determinados genótipos, né, que estão relacionados àquelas determinadas condições, né? Por isso que tem menos variação. Então, a gente usa marcadores neutros na maioria dos estudos, né, para ver relações, como eu falei, relações filogenéticas, relações de parentescos, populacionais, que não sejam de adaptação, né, etc. e tal. Bom, aí tem outro problema. A gente vai usar marcador do genoma nuclear ou do genoma mitocondrial? Vocês lembram que a gente tem nas células mitocôndrias? As mitocôndrias, elas também têm um genoma próprio, né? Que é um genoma pequenininho em relação ao genoma nuclear. O genoma nuclear, ele é grande, tá? Ele é diploide, né? Então, a gente tem lá os parzinhos de cromossomo para cada coisa. E tem a herança biparental. Então, a gente recebe metade do pai e metade da mãe, certo? É um genoma grande. Historicamente, ele era difícil de trabalhar. Então, a gente teve, só para ter uma ideia do genoma humano, né, a gente tem 3,2 bilhões de pares de base. É grande. Já o genoma mitocondrial, nos mamíferos, a gente tem mais ou menos entre 15 mil a 17 mil pares de base, que é 1/10 do menor genoma nuclear animal. Né? Então, mesmo o menor genoma nuclear animal, ainda a mitocôndria do mamífero ainda é menor do que isso, tá? Mas a gente tem algumas particularidades do genoma mitocondrial. Então, ele é de herança materna, né? Então, as mitocôndrias são passadas pela mãe, tá? Ao longo das gerações, no caso dos mamíferos, né? A gente tem alguns casos de outros táxons aí que tem herança biparental ou só do macho, mas no caso dos mamíferos é materno. E ele é haploide. Então, isso facilitou muito o trabalho. Durante muito tempo, a gente teve o genoma mitocondrial como sendo o carro-chefe dos marcadores moleculares, porque facilitava o trabalho. Além de tudo, a gente tem muitas mitocôndrias por célula, né? Então, o genoma é pequenininho, mas a gente tem muitas mitocôndrias dentro da célula, enquanto que o genoma nuclear, a gente tem uma cópia só, né, dentro da célula. Então, o que acontece? A gente consegue ter muito mais quantidade de genoma mitocondrial do que nuclear em cada extração de DNA que a gente faz. Então, ferramentalmente, era mais fácil trabalhar com esse tipo de genoma, tá? Então, vocês devem ver, quando vocês pegam trabalhos de molecular, etc e tal, muitos desses nomes aqui, citocromo B, o citocromoxidase 1, que é usado no barcode, 16S, região controladora do mitocondrial. Então, todos esses genes, eles foram bastante utilizados, né? Por causa da facilidade em trabalhar, tá? Mas a gente tem que ter em mente que a gente está olhando o quê? A história da linhagem materna, né? A gente não está olhando a contribuição da linhagem paterna, por exemplo, tá? Hoje em dia, com as técnicas avançadas de sequenciamento, a gente sequencia o genoma mitocondrial inteiro, porque ele é pequenininho, né? Mas a gente consegue ter acesso mais fácil ao genoma nuclear e a gente tem usado muito dos marcadores nucleares, tá? Bom, legal, mas a mitocôndria, ela me dá essa possibilidade de analisar a linhagem materna. Poxa, mas eu quero saber a contribuição da linhagem paterna exclusivamente. Então, eu posso olhar cromossomos que estão relacionados ao sexo, né? Então, a gente tem lá a determinação do sexo em mamífero, X é a fêmea, XY é o macho. Então, se eu olhar para marcadores que estão ligados ao cromossomo Y, né? Esse cromossomo tiquinho aqui, a gente vai ver linhagem paterna, tá? Tem muitas espécies, né? Principalmente mais de aves do que de mamíferos, mas que a gente não consegue saber o sexo olhando o fenótipo, né? Então, a gente pode fazer uma sexagem molecular. Então, olhando o quê? Genes que estão ligados aos cromossomos sexuais.
tá? E aí eu vou falar, isso aqui é uma fêmea, isso aqui é um macho. Mas a gente usa também na amostragem não invasiva essa questão da sexagem molecular, porque na amostragem não invasiva eu não tenho o bicho na mão, certo? Eu tenho, sei lá, um pelo ou eu tenho um cocôzinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso determinar o sexo, então eu vou fazer uma sexagem molecular, tá? Eu vou dar um exemplo disso. Maravilha. Tá, então a gente olhou, a gente sabe por quê. As regiões do genoma, né, elas estão sujeitas a diferentes pressões evolutivas, diferentes taxas de evolução, né? Então, tem regiões que evoluem rapidamente, ou seja, elas têm taxas altas de mutação. Quando eu falo que evolui rápido, tem muita mutação e acumula uma variação grande, né? Quando evolui devagar, a gente tem o quê? Menos mutação, são regiões que mutam menos e contém menos variação, tá? Então, a gente já viu o que era neutro, o que é adaptativo, a gente viu que tem genomas diferentes que a gente pode analisar, a gente pode especificar cromossomos sexuais, por exemplo, etc. e tal. Legal, mas dentro disso, o que eu vou avaliar? Né? O que são os marcadores de fato? Marcadores são essas regiões que a gente já falou que tem variação. Os marcadores mais utilizados hoje em dia são marcadores microsatélites, sequenciamento de DNA. Na verdade, sequenciamento de DNA é a técnica, né? Mas ela nos dá o acesso a regiões específicas do genoma, então genes, né, codificantes, áreas não codificantes ou fragmentos do genoma aleatórios, né? Ou mesmo genomas inteiros. Como eu falei que hoje a gente está sequenciando já o genoma mitocondrial inteiro de várias espécies, né? E vendo a relação entre elas, tá? E também os SNPs. Vamos olhar um pouco isso com mais calma. Vamos começar pelos microsatélites, né? O que são microsatélites? Microsatélites são sequências curtas de DNA, de 2 a 6 pares de base, que são repetidas em tandem. O que é isso? É uma depois da outra, tá? Distribuídas ao longo de todo o genoma. A gente tem microsatélite espalhado por todo lugar do genoma, tá? Não são, em geral, regiões codificantes, tá? O que é ser codificante? Está transcrevendo uma proteína, né? Que é funcional, tá? Então, ó, por exemplo, a gente está vendo aqui essa repetição. CA, 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 ou seja, 2 nucleotídeos que estão se repetindo. E é assim que a gente vê na sequência de DNA, né? Ó, CA, 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 tá? Nossa, que coisa esquisita. Pois é. E aí a gente tem dinucleotídeos, trinucleotídeos, tetranucleotídeos, pentanucleotídeos, hexanucleotídeos. Meu Deus, o que é isso? Depende da unidade de repetição. O que é isso? É o que está repetindo. Então, um dia, ó, GA, são 2 unidades que estão repetindo, né? Ou 3, GAT. Ou GATA. Ou GATAC. GATAC, assim por diante. Ou a gataca, né, do fio. Então, gataca, certo? Então, o tamanho da unidade de repetição é o que diz pra gente se é um di, se é um tri, se é um tetra, tá? Legal. Bom, e que informação isso tem pra gente? Como é que se dá essa variação? Não falei que marcador tem variação, né? Entre indivíduos, entre espécies, etc e tal. Então, aqui no caso do microsatélite, a gente está olhando indivíduos hipotéticos, né? Para essa repetição CA. Então, olha só, onde está a diferença? Onde está a variação? É no número de repetições, tá? Então, por exemplo, esse indivíduo tem 3 repetições nos 2 cromossomos. Ele é um homozigoto. Os 2 alelos são iguais, tá? Então, os 2 têm 3 repetições. Ah, legal. Já esse outro aqui, um dos alelos tem 3, o outro tem 4. Ah, ó, a gente tem um outro alelo aqui, diferente dos anteriores, tá? Ah, nesse outro indivíduo, a gente tem um homozigoto para esse outro alelo, 4 repetições, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Essa variação é no número de repetições. E esse número de repetições é o que vai determinar o que é um alelo e o que é outro alelo, tá? Legal. Como que eu acesso isso lá no genoma, né? Em geral, a gente já tem microsatélites descritos para diversas espécies, né? E a gente faz isso, acessa usando o PCR. Né? Lembra da PCR? Já viram isso alguma vez na vida? Essa reação em cadeia da polimerase, né? Que nada mais é do que uma simulação da replicação do DNA, só que in vitro, né?
Então, a gente coloca lá no nosso tubinho uma soluçãozinha que a gente põe o DNA que a gente quer isolar o microsatélite, os primers. O que são os primers, né? Na replicação do DNA, vocês lembram que a gente não tem como, a polimerase, que é a enzima que constrói a nova cadeia, né? Ela não tem como começar do nada. Ela precisa começar a partir de uma sequência. Então, isso é o primer, né? Então, começa a partir da sequência e ela vai lá construindo a cadeia. E aí, a gente precisa de nucleotídeos, as bases do DNA para construir a cadeia nova, a enzima polimerase, que vai construir as novas cadeias. Beleza, a gente coloca no tubinho, bota numa maquininha, que vai fazer esses ciclos aqui. Um primeiro ciclo, numa temperatura de 95 graus, o que vai acontecer? As fitas do DNA, elas se separam. A gente chama de desnaturação. Então, aqui a gente está vendo as duas fitas. Aí, numa segunda etapa do ciclo, a gente chama de anelamento. O que é um anelamento? A gente abaixa a temperatura, e essa temperatura é específica de cada primer, tá? O que acontece? É quando o primer... Que primer? O primer, aqui no caso dos microsatélites, eles estão do ladinho da região onde está o microsatélite. Então, o microsatélite está aqui no meio, ó. É o que eu quero amplificar. O CA, 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 né? E os primers estão onde? São esses que eles são complementares às regiões que estão do lado do microsatélite, que a gente chama de flanqueadora, tá? Aí o microsatélite, o primer vai lá, anela, o outro primer anela na outra fita, e a gente constrói as novas cadeias. E aí, o que a gente está fazendo? Ao longo dos ciclos de PCR, a gente está isolando aquele fragmento, onde tem aquele microsatélite específico, tá? Legal, aí eu fiz o PCR, mas aí eu olho lá o tubinho, eu já enxergo os microsatélites? Sabe que não, né? O que a gente faz? A gente faz genotipagem em sequenciador automático. Porque o que a gente tem lá? A gente tem os fragmentos de DNA, né? Que foram isolados lá e amplificados na PCR. Se eu tenho alelos diferentes ali dentro do meu indivíduo, se ele é um heterozigoto, por exemplo, eu vou ver tamanhos diferentes de fragmento. Porque vocês lembram? Quanto mais unidades de repetição, maior é o fragmento. Menos unidades, menor é o fragmento, tá? Então, eu vou submeter a uma análise de fragmento no sequenciador automático. Aqui, só para mostrar como que eu vejo isso, já vindo do sequenciador, já codificado para mim no computador, né? Então, eu vejo picos para cada alelo, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um indivíduo que tem esse pico e esse outro pico. Um pico que está aqui em 135 pares de base e outro que está em 151 pares de base. O que é isso aqui? Esse indivíduo é um heterozigoto. Por quê? Ele tem dois fragmentos de tamanhos diferentes, tá? Já aqui eu tenho um outro indivíduo que tem um alelo 149 pares de base e o outro 167, outro heterozigoto. Vejam que esses alelos são diferentes desses dois. Ou seja, é a variação que eu estava esperando, né? Eu preciso de variação para poder entender as relações, etc. e tal. Aqui também, outros alelos diferentes. Se fosse um homozigoto, eu veria um pico só. Não veria dois picos, eu veria um pico só, tá? Bom, para que serve o microsatélite? Microsatélite, eles são altamente variáveis, eles têm uma alta taxa de mutação. Em geral, eles são neutros, eles estão em regiões do genoma que não sofrem seleção. Então, eles estão lá mutando, né? Ao longo de todo o tempo evolutivo. E eles foram acumulando essas mutações. Então, a gente tem uma variação grande dentro das populações, né? Eu olho, cada indivíduo só pode ter dois alelos, lembram? Mamífero é diploide. Então, só pode ter dois. Mas na população, eu posso ter uma infinidade. Como eu estou vendo aqui, ó. 3 indivíduos com 6 alelos diferentes. Entende? Então, ó, eles são multialéricos, tá? Você pode ter de 6, 10, 20 alelos na população. Isso é ótimo para a gente fazer trabalhos intrapopulacionais, né? E entre populações, tá? Então, identificação de indivíduo. Eu tenho lá meu cocôzinho. E eu tenho outro cocôzinho. E agora? Eu não sei. Será que é do mesmo indivíduo ou não? Ah, eu posso fazer identificação do indivíduo usando o microsatélite, né? Para ver parentesco, para fazer testes de paternidade e também os estudos populacionais, ver diversidade, se as populações são diferentes ou não são. Mas, porque a microsatélite tem uma alta taxa de variação, né, evolução rápida, o que acontece? É para o tempo presente. Então, eu estou olhando o agora em tempo geracional evolutivo, né? Então, é de alguns anos atrás, tá? Mas é no agora, não é tipo de 100 mil anos atrás, de 10 milhões de anos atrás. Não, eu estou olhando para esse tempo. Marcadores que têm uma taxa de evolução mais lenta,
né, que eles têm menos mutações, etc., eles são mais adequados para a gente olhar mais para trás, no passado. Ou mesmo para relações acima de população. Então, entre espécies, entre gêneros, famílias, microsatélite não serve para esse tipo de coisa, tá? Porque você tem tanta variação que você satura, você não consegue nem lidar com aquela variação se você está olhando para espécies, por exemplo, tá? Então, ele é bom para dentro, né? Dentro da espécie, tá? Aí a gente tem uma outra classe de marcadores, que é um pouco diferente, que são os SNPs. O que são SNPs? É o Single Nucleotide Polymorphism. Vem daí essa coisa. Ou seja, é um polimorfismo de nucleotídeo único. Onde está a variação do SNP? É num único nucleotídeo. Então, se eu for olhar os indivíduos, ó, tô vendo uma sequência de DNA aqui, esses 3 indivíduos, cada um tem, nesse único sítio da sequência, né, a variação dessa única base, tá? Essa substituição. Aqui o fulano tem A, o outro tem G, o outro tem T. Isso é SNP, né? Então, estou olhando aqui, ó, várias sequências alinhadas e eu estou vendo essa variação num único ponto da sequência, tá? Então, isso é o SNP. Ah, legal. O SNP, lembrando que ele só pode variar uma base, qual que é a probabilidade de número de alelos que eu tenho nos SNPs? No máximo 4, que são as bases do DNA. A, T, C, G. Então, eu posso ter até 4 alelos, mas a maioria dos SNPs nos genomas são bialélicos. O que é isso? Eles só têm variação de 2 alelos, tá? Então, se a gente for olhar em relação aos microsatélites, você fala, nossa, a variação é muito mais baixa, né? É uma variação muito mais baixa. Mas eles também, então, eles podem ser utilizados para supra, né? Estudos acima de espécie, eles podem, tá? Mas eles também podem ser usados em estudos intraespecíficos porque eles são muito numerosos no genoma. Então, se eu olhar diversos SNPs ao longo do genoma, milhares, centenas, né? Eu estou compensando essa falta de variação que eles têm em cada um dos locos, tá? Então, a gente tem que, por exemplo, a cada 6 locos de microsatélite, mais ou menos, eu preciso de 100 SNPs para ter a mesma variação, tá? Para um estudo populacional, por exemplo, né? Então, por conta disso, SNPs têm inúmeras aplicações. Eles podem ser usados em estudos populacionais do presente, históricos, filogeográficos, de paternidade, de parentesco, de relações entre táxons maiores, né? Enfim, porque a gente pode... quando que a gente consegue ver isso? Quando a gente consegue ter vários SNPs espalhados pelo genoma. Ah, mas como que a gente acha esses SNPs? A gente tem que sequenciar o genoma, né? Ou partes do genoma para procurar essas variações, né? E aí entra o sequenciamento do DNA. O sequenciamento do DNA, ou seja, você vai diretamente na sequência, né? Você não vai analisar indiretamente como microsatélite, que a gente analisa o fragmento, o tamanho do fragmento. Aqui não, eu vou para a sequência mesmo, né? Então, eu vou ver essas coisas desse tipo aqui, tá? Então, aqui, por exemplo, tem um alinhamento de sequências de diversas espécies, aqui, rato, galinha, elefante, humano, gorila. Então, eu alinhei para uma determinada região do genoma, né? Bom, esse é o único método que identifica, de fato, as diferenças exatas nos pares de bases entre os indivíduos, tá? Por quê? Porque eu estou olhando a sequência diretamente, né? Eu não estou fazendo uma inferência, tá? E aí, aqui a gente está vendo diversos tipos de variação. Olha, por exemplo, o que está pintadinho da mesma cor significa que é conservado, é igual em todo mundo, né? O que está pintadinho de cor diferente é porque é diferente, tá vendo? Então, aqui todo mundo tem T, mas esses dois têm C. Aqui todo mundo tem GG, mas a galinhazinha tem CA. Olha que interessante, todo esse resto aqui é mamífero, ó. Vemos uma diferença entre galinha e mamífero, né? E os mamíferos têm essa região conservada, olha que engraçado. Então, a gente tem várias possibilidades aqui. Quando a gente acessa o sequenciamento, né? Então, a gente pode ter a possibilidade de achar os SNPs, ou pode olhar a sequência como um todo, né? Então, olhar para genes. Como eu falei, inicialmente, a gente sequenciava DNA mitocondrial, mas sequenciava 1 ou 2 genes cada vez, né? Então, vou olhar para o citocromo oxidase 1, então eu vou sequenciar só aquele pedacinho e vou ver todo mundo em relação àquela região.
ou vou sequenciar mais de um marcador ali dentro, né? O citocromoxidase 1 e o citocromo B, por exemplo, tá? Mas a gente tinha essa dificuldade pelo ferramental do passado. Hoje, a gente tem as novas ferramentas, né? O que a gente chama de sequenciamento de alto rendimento, que abriu um leque de possibilidades, porque a gente consegue sequenciar diversas regiões do genoma ao mesmo tempo, e como eu falei, como o genoma mitocondrial é pequenininho, a gente já sequencia o genoma inteiro, né? Mas, o que eu faço com tanta informação? Às vezes eu preciso dessa informação toda, né? Será que eu preciso, por exemplo, para fazer estudos populacionais, eu preciso sequenciar um genoma inteiro? Para eu saber, por exemplo, identificar minhas fezes, eu quero saber se elas são de indivíduos diferentes, eu preciso sequenciar um genoma inteiro? Não, né? Então eu posso olhar o quê? Fragmentos desse genoma. Então a gente chama de sequenciamento de representação reduzida do genoma. Ou seja, eu não vou sequenciar o genoma inteiro, eu vou pegar algumas partes dele, tá? E aí a gente tem uma técnica dentro dessa possibilidade que é muito usada hoje em dia, que é o RED-seq, que vem de Restriction Site Associated DNA Sequencing. O que é isso? É o sequenciamento de fragmentos de DNA associados a sítios de restrição. O que é sítio de restrição? Eu estou exemplificando aqui. Por exemplo, tenho duas sequências, né, de populações diferentes. Aí aqui em pretinho estão os sítios de restrição. A gente tem, o que a gente tem? O que são sítios de restrição? São sítios onde determinadas enzimas elas cortam o DNA, que são as enzimas de restrição, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou picotar o meu DNA com aquelas enzimas. E aí eu vou ter fragmentos, eu não vou ter mais o genoma inteiro, vou ter fragmentos, né? Aí eu picotei lá, e o que eu tô vendo em amarelinho, ó, são SNPs, nas duas populações, né? Então, primeiro eu picoto esse DNA com essas enzimas de restrição. Depois eu vou selecionar fragmentos de tamanho específico, que geralmente 300 a 800 pares de base, mas fragmentos aleatórios, eu não sei quem são eles no genoma, pouco me importa, eu estou procurando só essas regiões de variação que são os SNPs, tá? Para poder fazer meu estudo, né? E aí, então, a gente tem o sequenciamento desses fragmentos, né? E a gente vai analisar, então, esses fragmentos que têm esses SNPs, né, que variam, e aí a gente vai fazer o nosso estudo de acordo com o que a gente está interessado em analisar. Além dos SNPs, eu posso analisar a própria sequência como um todo, né? O SNP, vocês lembram? A gente está analisando na vertical e a gente vai fazer uma genotipagem, que é igual ao microsatélite. Porque lá no microsatélite eu vou falar o quê? Ah, tem o alelo A e o alelo B. Porque esse aqui tem, por exemplo, 3 repetições e o B tem 4. Beleza. Aqui o alelo A, por exemplo, tem um A naquele sítio ali do SNP. E o alelo B tem um C no sítio do SNP. Então, eu vou ter uma planilha de genótipos ao final, né? Ou não, ou eu tenho a sequência mesmo. E aí eu vou ver quantos sítios são similares, quantos não são, etc e tal. São maneiras diferentes de analisar, mas que eu posso tirar da mesma metodologia, tá? Então, a gente usa hoje em dia muito o RED-seq para obter SNPs, né? Do genoma espalhado. E essas técnicas, elas rendem centenas de milhares de SNPs. Tá? Então, você tem já sendo uma técnica de redução do genoma, mesmo assim, você tem um número de milhares de marcadores, né? E quanto mais marcadores, melhor. Por quê? Porque eles dão para a gente uma estimativa mais confiável daquilo que a gente quer. Tá? Por quê? Porque a gente está olhando para o genoma como um todo e não regiões específicas do DNA. Porque, às vezes, eu estou fazendo o quê? Eu estou traçando... Se eu estiver olhando um único gene, por exemplo, eu estou traçando histórias do gene e não da população como um todo, entende? Né? Ou das espécies como um todo. Então, se eu olhar diversas regiões do genoma, eu amorteço isso. E aí, sim, eu estou contando a história da espécie, a história da população, tá? Uma outra maneira também, nessa questão do sequenciamento reduzido e que tem aplicação um pouquinho diferente, é a captura de sequências. Nesse caso, não são fragmentos aleatórios. Eu vou usar uma sondinha para capturar só os fragmentos de DNA, depois que eles foram cortadinhos com enzima de restrição, que são áreas de interesse. Por exemplo, a gente usa isso para procurar os elementos ultraconservados. O que são elementos ultraconservados? São sequencinhas de DNA espalhadas no genoma também, que elas são ultraconservadas entre táxons muito distantes. Por exemplo,
sei lá, uma mosca e um humano, tá? Mas tem ali aquele mesmo marcador, tá presente nos dois táxons, né? Então, para que esses elementos são interessantes? Eles são interessantes justamente para a gente reconstruir a história evolutiva de táxons distantes, né? Quando a gente está querendo olhar para táxons, famílias, né? Ordens, acima de espécies, tá? Então, é bem bacana para fazer isso. Outra coisa é interessante porque junto com essa captura, né, então você tem a unidade lá no meio, né, o elemento ultraconservado, mas a gente tem regiões flanqueadoras que estão vindo junto. E essas regiões flanqueadoras, elas são mais variáveis do que o elemento em si. E aí elas podem ser utilizadas também em estudos populacionais, né? Então esse marcador ele pode ser utilizado para duas coisas, né, tanto para estudos populacionais quanto também para a reconstrução de história evolutiva de táxons maiores, né, acima de espécie, tá? Tudo bem? Gente, ó, eu sei que é complicado, mas a ideia era dar um panorama geral, né? A gente tem que pensar sempre nas questões que a gente está fazendo, né, para poder escolher qual vai ser o marcador. Eu coloquei um monte de referência lá na pastinha do Drive para vocês, tá? Então, tem referências sobre marcadores que foram usados historicamente, então tem que a evolução dos marcadores, aí você vai ver desde o começo, quando era usado isosina, etc e tal, se você tiver interesse. Aí, outros que estão mais relacionados a essas técnicas mais de hoje em dia, né? Para que cada coisa serve, etc e tal. E eu estou disponível, não precisa ser hoje para tirar todas as dúvidas. Vocês podem me escrever, me chamar, o que quiser que eu estou falando, eu estou conversando com vocês à vontade, tá? Então, vou fazer alguns exemplos de aplicação para ficar um pouco mais fácil, né? Esse trabalho é um trabalho clássico de identificação de espécie, né? Eu falei que marcador dava para identificar espécie, dava para identificar indivíduo, identificar populações, né? Nesse trabalho aqui, foi um dos primeiros trabalhos de análise forense relacionados à genética da conservação, que é o caso do mercado de peixes do Japão, né? Então, o que acontece? Lá no mercado de peixes do Japão, o pessoal começou a desconfiar que estavam vendendo coisas que não eram permitidas de serem vendidas, né? Lá no Japão, eles têm algumas carnes de baleia, por exemplo, que podem ser vendidas, tá? Comercialmente, né? Outras não. Isso é a maior parte. Aí o que acontece? Veio esse problema para esses dois pesquisadores que são clássicos da genética da conservação, o Baker e Palumbi, e eles falaram, a gente tem um problema aqui, a gente está achando que estão vendendo coisa diferente, mas você olha uma carne com a outra, né, olhando só o fenótipo, você não vai ver diferença entre as duas coisas, certo? Legal, aí o que eles foram fazer? Eles falaram, tá bom, a gente vai tentar descobrir. Então, eles usaram a região controladora do DNA mitocondrial, então eles amplificaram, né, por PCR e sequenciaram só aquela região. E aí, o que eles fizeram? Eles tinham sequência de outras baleias, outras espécies, né, isso é importante. Você tem que ter sequências de referência, que a gente chama, né, para você saber onde as suas amostras vão cair ali, entre as sequências de baleias que você tem. Baleias, golfinhos, aqui eles colocaram várias espécies, né. E aí, o que a gente está vendo lá? E eles coletaram, então, o que a gente vê como sample aqui são as amostras que eles coletaram no mercado, tá? E aí, olha só, esse grupo aqui estão relacionadas às baleias mink e eu não lembro o nome disso traduzido, enfim. Essas amostras aqui, essas baleias, elas são permitidas serem capturadas só para fins científicos, não são liberadas para uso comercial, então não deveriam estar no mercado, mas estão lá. Aí, aqui, essa amostra e esse conjuntinho de amostra são de espécies que são proibidas de serem comercializadas, elas não podem ser capturadas de modo nenhum, né? E aqui, os consumidores estavam sendo enganados, porque, na verdade, são carnes de golfinho e que estavam sendo vendidas como carne de baleia, tá? Então, para mostrar como que a gente pode usar isso para identificar a espécie. Outra possibilidade, como eu já tinha comentado, né? Eu tenho lá a amostra não invasiva. Então, eu tenho cocôzinho de um, cocôzinho de outro, eu quero saber de quem que são esses cocôzinhos. Para carnívoros, por exemplo, a gente tem um problema de ter fezes muito semelhantes. E você não consegue olhar pelo formato das fezes, pelo tipo das fezes, que espécie é. Eu não tenho certeza de falar, não, isso aqui é uma onça parda, não, é uma onça pintada. Não dá para você saber. Então, você faz o quê?
Esse trabalho aqui também do Farrell, também um clássico, um dos primeiros que usou marcadores moleculares para isso, para identificar fezes de felino. O estudo deles, na verdade, eles queriam saber a dieta, então eles iam olhar, buscar o que estava dentro das fezes das onças e dos outros carnívoros, né, 4 espécies lá na savana da Venezuela. Mas eles não tinham como identificar a espécie olhando para as fezes, tá? Então eles fizeram o quê? Sequenciaram o gene do mitocondrial citocromo B, mesma coisa, fez especiais só daquele genezinho, sequenciou só aquele genezinho, e aí conseguiu identificar quais espécies aquelas fezes pertenciam. Foram 4 espécies identificadas, então a Guaconcolor, a Pantera onca, a Cerdócio toves e o Leopardo pardalis. Aí, a partir daí, eles analisaram a dieta e associaram, então, as respectivas espécies. Tá? Hoje em dia, ali eles analisaram a dieta olhando a morfologia mesmo do que estava dentro, dos pelos, né, tricologia, a parte dos ossinhos, do que estava dentro das fezes, né? Mas hoje, a gente já pode olhar fazendo o que a gente chama de metabarcoding. O que é isso? A gente usa essas identificações de espécies, a gente costuma chamar isso de barcode. Por quê? Porque determinadas sequências são identificadoras daquela espécie. É como se fosse o código de barra daquela espécie, né? Por isso, barcode. Então, antes a gente sequenciava pedaços, né? E tinha que sequenciar cada indivíduo de uma vez, cada espécie de uma vez, usando primers específicos e tal. Mas aí, tem fezes, por exemplo, de herbívoro, que você não tem noção do que tem lá dentro. Né? Por quê? Porque é aquela maçaroca verde, né? Esverdeada. O que tem lá dentro? Dá para eu saber a dieta, né? Mas agora a gente tem o metabarcoding. O que é isso? A gente vai fazer o sequenciamento, vai amplificar, separar aquele pedacinho do DNA, né? E sequenciar ao mesmo tempo de vários indivíduos, várias espécies, tudo junto, né? E lá nas técnicas novas a gente consegue fazer a separação. Quais espécies ou táxons, né? Aqui no caso foram identificadas famílias de plantas, estão nas fezes desses bichos. Esse trabalho é um trabalho muito bonito do Cartzinho, de 2015, que é sobre composição e sobreposição da dieta de grandes mamíferos herbívoros africanos. Né? Então, como que eles descobriram que estava dentro? O que eles estão comendo? Né? Fazendo extraiu o DNA das fezes e fez esse metabarcode, como eu falei para vocês. E aí a gente tem aqui tantos mamíferos que são pastadores, aqui não pastadores, né? E aqui no meio a gente vê as famílias de plantas que eles estão consumindo. E dá para a gente saber a representação do quanto está sendo comido. Não é só o que, mas o quanto. Essas barrinhas aqui, ó, tá vendo? Aqui é fabace, né? E a barrinha é maior. É o quanto de sequências diferentes, né, de fabácea foram encontrados dentro daquelas fezes. Ou seja, dá para a gente ter uma ideia de quanto, né, da porcentagem que eles estão consumindo de cada coisa. Abriu-se um mundo, né, de possibilidades. É barato, professor? Não muito. Mas vamos deixar isso para um outro dia. Olha só, para isso, para a identificação de espécies, a importância a gente ter sequências de referências, como eu falei. Por quê? Porque você precisa saber, né? Eu vou ter um monte de sequência lá, mas e daí? Aquilo lá não diz nada para mim. Eu preciso colocar num banco de dados, né? A gente chama de biblioteca, para saber o que aquilo ali é. Então, a gente tem que já ter sequências daqueles marcadores disponíveis para aquelas espécies, né? Senão a gente não consegue identificar. Então, a gente tem tanto o Barcode of Life, né, que para animais, a gente usa o citocromoxidase 1 como barcode, né, e tem esse banco de dados que tudo que você produz de citocromoxidase, você pode depositar lá, né? Mesmo que não seja para identificação de espécie. Eu estou fazendo um negócio de filogenia, pouco importa, eu vou depositar a sequência lá, né? Então, outro lugar que a gente deposita sequência, e a gente é obrigado, né? Quando você trabalha com marcador molecular, você é obrigado, para qualquer publicação, a depositar suas sequências de DNA nos bancos de dados, né? O que é maravilhoso. Porque dá para fazer trabalhos inteiros só usando o banco de dados. Você não tem que ir para o mato, capturar nada, pegar nada, né? Então, a gente também tem o GeneBank, né? E, às vezes, para esses trabalhos de metabarcode, a gente faz a própria biblioteca. Então, a gente vai lá, coleta nesses bancos de dados o que eu acho que pode estar na alimentação desses bichos aqui. Eles são herbívoros. O que eles podem comer? Aí eu vou fazer a biblioteca de referência, né? Com base no que tem na região onde eles vivem, etc. e tal.
Às vezes eu preciso complementar, porque não tem, sei lá, tem uma espécie muito abundante na área, mas não tem sequência daquela espécie de planta, por exemplo, que eles podem consumir. Eu vou lá, coleto um pedacinho, faço a sequência e boto na minha biblioteca, tá? Então, é importante para essas identificações a questão do banco de dados, tá? Aí eu vou começar agora a vender um pouco meu peixe, tá? Eu vou falar um pouco das queixadas, das coisas que a gente tem feito com elas, várias coisas que a gente tem feito com elas, tá? Então, queixadas são esses porcos do mato, né, que vivem em bandos gigantescos, que pode ter mais de 100 indivíduos, que tem uma função importante ecológica, etc. Eu podia ficar falando dias sobre eles, mas não vou, né? Eu tô falando do que é mesmo? Marcadores moleculares. Então, tá. Vamos lá. Então, olha só. Outra coisa importante, identificação de indivíduos. A gente foi estudar queixada, mas como eu falei para vocês, queixada não é uma coisa fácil de ser capturada. Então, nós começamos a avaliar outras possibilidades, né? Como a amostragem não invasiva. Menina, o banco é acessível para todo mundo, qualquer ser do mundo pode acessar e pegar a sequência de lá e baixar. Coisa mais linda. É gratuito, sim. E é disponível para todo mundo. Olha só. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos coletar fezes desses bichos e ver o que acontece. Mas aí eu estava estudando populações de Mata Atlântica e coletar fezes de queixada na Mata Atlântica não é tão simples, porque elas ficam sumidas no meio do folhiço, a gente não consegue ver direito, não são fezes conspícuas, tá? Aí eu tentei fazer uma coisa diferente, vamos fazer armadilhas de pelos. Então a gente fez cercadinhos de arame farpado, que o bicho passa embaixo daquele arame, tem uma iscazinha no meio do cercadinho, ele tem que passar por aquele arame, chegar na isca e os pelinhos ficam agarradinhos. Ó, aqui uma foto de armadilha fotográfica que a gente colocou numa dessas armadilhas. E aí o bichinho passa meio abaixadinho e os pelinhos ficam grudados nas farpas. E aí a gente faz o quê? Extrai o DNA do pelo. Mas e quem são esses pelos? Né? O que eu queria fazer com isso? Eu queria fazer estimativa de tamanho populacional, porque dá para a gente usar o DNA como nossa marca. Olha lá o marcador, de marcação-recaptura. Né? Por quê? Porque eu capturo o indivíduo, eu tenho uma sequenciazinha, no caso a gente usou microsatélites, então vários blocos de microsatélites e aqui os genótipos. E aí eu sei, esse indivíduo aqui, ele é o indivíduo A. Por quê? Por causa desses genótipos aqui. Se eu for comparar, ó, o indivíduo B, tem esse alelo diferente, aqui é igual. Aqui tem diferente de novo, aqui é igual. Tá vendo como a gente tem que usar vários blocos? Se eu usasse um bloco só, eu já ia falar que era o mesmo indivíduo, mas não é. Porque se eu olhar mais blocos, eu tô vendo indivíduo, tô vendo coisas diferentes. Opa, então isso aqui é um indivíduo diferente desse indivíduo aqui. Aí eu vou para o C. Ele é igual ao A, mas não é igual ao B. Opa, aqui ele é diferente dos dois. Aqui ele é diferente dos dois também, porque ele é um homozigoto aqui para 124. Aqui, de novo, ele é diferente dos dois. De novo, diferente dos dois. Então é um outro indivíduo. Mas olha só, isso é uma amostra que eu capturei, um pelinho. Outro pelo, idêntico. Outro pelo, idêntico. Tá vendo? Então são as minhas recapturas. Olha que legal. E aí dá para eu colocar isso naqueles programas de marcação recaptura e fazer estimativa de tamanho populacional. Né? E eu não vi a cara do bicho. Tá? Enfim. Outra coisa. Bom, eu tenho lá o pelo, mas eu quero saber, por exemplo, já que eu estou fazendo análise demográfica, né, quero saber o tamanho populacional, etc. Outra coisa interessante, olha só, principalmente para conservação. Eu estou estimando ali o tamanho de censo, que a gente fala, né? Marcação recaptura, eu quero saber mais ou menos quantos indivíduos tem na área. Mas tem um outro tamanho, que é o tamanho efetivo, que é mais importante em termos de conservação, né? E o tamanho efetivo eu consigo calcular usando marcador molecular, né? Então, aí eu já consigo ter as duas coisas que eu não vou ter se eu fizer um método de estimativa de censo tradicional, né? Então, aí eu posso ter as duas coisas, tá? Eu quero saber também a razão sexual. Quantos machos, quantas fêmeas tem na minha população? Eu vou fazer o quê? Sexagem, dos meus pelinhos, né? Então, eu já sei lá quem são os indivíduos, agora eu quero saber se eles são macho ou fêmea. Meu aluno, o Danilo, ele foi um aluno meu de IC, ele desenvolveu esse métodozinho. A gente fez uma PCR para um gene que é ligado ao sexo, então aos cromossomos sexuais X e Y, que é o ZFX e o ZFY. E aí o que acontece? A gente desenhou primers para amplificar tamanhos diferentes
de fragmentos no cromossomo X e no cromossomo Y. E aí, o que acontece? Se a gente for fazer, né, a gente faz a amplificação por PCR, depois a gente corre um gel de agarose, sem detalhes sobre isso, mas assim, o que a gente vai ver? Isso aqui é a foto do gel. Então, como a fêmea, ela tem 2X, cromossomo X, ela vai ter o fragmento de um único tamanho, igual. Por quê? Porque é igual, né? Então, a gente vê uma banda só nas fêmeas. Já nos machos, vai ter duas bandas, a banda correspondente ao X e a banda correspondente ao Y, que a gente vê mais fraquinha aqui embaixo. Então, esses são machos e esses são fêmeas. Então, dá pra gente saber o que é macho e o que é fêmea lá na nossa amostra de pelos. Tô falando tudo como se fosse lindo, mas não é bem assim, viu? A gente, sofre no laboratório com esses pelinhos. Mas, a gente segue em frente, né? Aí, aqui, uma aplicação em termos populacionais, diversidade genética e estrutura populacional. Esse trabalho é da minha aluna de doutorado, a Fernanda de Góes Maciel, que ela analisou populações do Pantanal, do Cerrado e da Floresta Atlântica, né, de Queixadas. O que a gente queria saber? A gente queria saber se existia uma divergência genética entre essas populações, né, do Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica, tanto neutra quanto adaptativa. Então, a gente usou tanto marcadores neutros quanto adaptativos, né? E se a gente tinha uma baixa diversidade genética e talvez evidência de endogamia em populações que são mais impactadas, ou seja, mais ameaçadas, como as populações do Cerrado, né, que são caracterizadas aí para queixada, as populações do Cerrado, elas são ameaçadas, e criticamente ameaçadas na Mata Atlântica, né? Então, a gente esperava essas duas aqui, diversidade menor do que no Pantanal, que a espécie ainda está quase ameaçada e a gente tem populações maiores, etc. e tal. Legal, então o que a gente fez? A gente foi para o campo e amostrou diversas populações, né? Então, populações aqui, a gente tinha 4 populações no Pantanal, uma população no Cerrado, que é logo aqui no Planalto, né, do Pantanal. A gente tinha aqui região do Pontal do Paranapanema, na Mata Atlântica de Interior, e o Parque Nacional de Emas, né? O que é isso aqui que será que vai acontecer? Aí a gente, como que foi amostrado, né? Foi por captura, um time grande, a gente pegou amostras de diversas pessoas, né? Por isso que a gente tem aquele monte de autores lá, porque várias pessoas compartilharam amostras com a gente, né? E outra parte a gente capturou mesmo. Então, a gente usou armadilhas como essas aqui, ou chiqueiros, né, para capturar os bichos. Eles são sedados, a gente coleta o sangue e marca, para ter certeza que a gente não está capturando mais de uma vez o mesmo indivíduo, se aquele indivíduo já é uma recaptura, etc. e tal, né, ter esse controle. Com microchip. Né? Aí, o que a gente fez? A gente usou tanto microsatélites, né, que são marcadores mais neutros, quanto SNPs. A gente fez RedSeq e a gente obteve 115.700 SNPs, né? E aí a gente usou SNPs tanto em regiões neutras quanto SNPs que estavam sob seleção, tá? Bom, vamos olhar primeiro para a estrutura genética neutra, ou seja, se tem diferenciação entre as populações, né? O que a gente vê? A gente está olhando aqui, esses gráficos, eles mostram os indivíduos, tá? Então, cada barrinha dessa é um indivíduo. E aqui a gente está tendo essas separações, são as áreas que a gente já mostrou. Em vermelho, aqui as áreas do Pantanal, aqui o Cerrado, no entorno do Pantanal, aqui Emas e aqui Mata Atlântica, né? As cores, elas representam os agrupamentos genéticos, tá? Então, por exemplo, para esse trabalho, a gente teve como mais provável que todos aqueles indivíduos nossos, eles estavam divididos em 2 populações ou em 3 populações genéticas, né? Então, aqui, nesse primeiro caso, a gente tem como predominância de azul as áreas do Pantanal e o Cerrado do entorno. E Emas e Mata Atlântica seria a outra população genética. Mas, como a gente tem essa possibilidade de ter 3, então a gente chama isso de subestruturação. O que aconteceu aqui? As áreas de Pantanal e do Cerrado do entorno se mantiveram, mas a gente tem diferença aqui agora entre Emas e Floresta Atlântica, né? O que faz sentido, já que são coisas bem distantes e tal. E a gente viu um efeito de isolamento por distância, ou seja, quanto maior a distância genética entre os indivíduos também. Distância geográfica, maior a distância genética. Aqui, isso microsatélites. Aqui a gente olhou para os SNPs neutros, né?
E também a gente viu a mesma coisa. Então, primeiro, a gente tem duas populações, né, como uma separação maior. Então, Pantanal e Cerrado do entorno, e depois Mata Atlântica e Emas. Mas, depois, a gente também vê uma subestruturação entre Mata Atlântica e Emas. Igualzinho a gente viu nos microsatélites, né? Então, os dois marcadores deram o mesmo sinal para a gente. Aí, a gente foi analisar os 117 SNPs daqueles 200, daqueles cento e tantos que estão sob seleção, né? E aí, o que acontece? A gente tem um pouco diferente aqui. Também, de novo, duas populações como maior cenário, né? E também tem uma subestruturação. Bom, quando a gente olha para esse cenário maior, a gente tem o quê? De novo, a Pantanal e o Cerrado do entorno, e aí junta ali Emas e Floresta Atlântica. Só que quando a gente olha para três populações, a gente vê que Emas e Floresta Atlântica continuam juntas e a gente tem uma subestruturação dentro do Pantanal. Então, a gente vê que a Fazenda Rio Negro e Santa Emília, duas localidades de Pantanal, agrupam ao Cerrado do entorno, enquanto que Caimã e 23 de março constituem um outro agrupamento genético. Tá? Então, a gente teve uma subestruturação dentro do Pantanal. A gente já vai explicar melhor isso. Com relação à diversidade, que a gente achava que tinha diferença, não tem. Os níveis foram similares entre as 7 áreas. Aqui a gente está vendo os níveis para o microsatélite, tanto de número de alélos, riqueza alélica, que a gente chama, quanto heterozigosidade, que é o número de heterozigotos na população, tá? Para o SNP, também é a mesma coisa, não teve diferença. Olhem só como a gente vê a diferença na variação entre SNPs e microsatélites. Os nossos microsatélites têm, em média, entre 4 a 5 alelos. E nos SNPs, 1, alguma coisinha de alelo, né? Então, isso já mostra aquela diferença que o microsatélite é multialélico e o SNP, em geral, é bialélico, tá? Não houve evidência de endogamia também, né? Então, a gente usa o que a gente chama de coeficiente de endogamia, que é o FIS. O FIS varia de -1 a 1, né? Se estiver próximo de 0, não tem evidência de endogamia. Se for significativamente negativo, significa que a gente que tem coisas diferentes ali, né? Tem uma diferença grande entre os indivíduos dentro da área, enquanto que se a gente for mais perto de 1, a gente tem endogamia, ou seja, os indivíduos são mais similares geneticamente entre si, por causa do acasalamento entre indivíduos aparentados, né? Mas no nosso caso não teve diferença significativa, então não teve evidência de endogamia. Bom, então o que a gente encontrou? Na estrutura neutra, né, a gente encontrou sim uma estrutura, tá? Então a gente tem diferenciação entre as populações, mas a gente tem um grande bloco aqui, que é o Pantanal e o Cerrado do entorno, depois Emas e depois Floresta Atlântica, né? E a gente considerou esse cenário aqui de 3 populações o mais provável, dada a grande distância geográfica que existe entre a Floresta Atlântica e eles. Legal. E o que está acontecendo aqui? Provavelmente, dada a proximidade geográfica dessa área, está havendo fluxo gênico entre essas populações. Ou seja, elas estão trocando genes. Tanto que a gente está vendo coisas similares, né? Então, quando as populações estão trocando gene, ela funciona como uma única unidade evolutiva. Por isso que a gente vê um bloco só na análise de estruturação, tá? Legal. Já com relação à estrutura adaptativa, a gente também encontrou uma estrutura, mas a gente encontrou diferente da estrutura neutra, né? A gente encontrou que Emas e Floresta Atlântica se mantêm juntas, então, provavelmente, a gente tem uma pressão de seleção fraca nessas duas populações, ou há mesmo tipo de pressão de seleção nessas duas populações, né? E a divergência, então, entre essas populações, na verdade, se daria pelos processos neutros, porque a gente vê que elas se separam nos processos neutros, mas não em relação ao processo adaptativo, né? E a gente vê, então, uma subestruturação em relação à adaptação no Pantanal, provavelmente relacionada à própria heterogeneidade ambiental do Pantanal, né? Então, a gente está investigando mais isso, a Fernanda está olhando para o que esses SNPs representam, em quais genes eles estão, quais genes eles codificam, né? O que esses genes codificam, na verdade? E correlacionando isso com as variáveis ambientais, está sendo o próximo passo dela, né? Para a gente entender melhor o que está acontecendo em cada área, que tipo de adaptação está acontecendo em cada área, né?
Bom, e a gente não encontrou diferença em relação à diversidade, que era o que a gente esperava. Pode ser que isso esteja relacionado a essas populações ainda estarem retendo diversidade, as populações mais ameaçadas, né? Ou seja, ainda não deu tempo de sumir, né? Dessa diversidade estar sendo impactada, porque às vezes, dentre a ameaça acontecer até isso aparecer nos processos genéticos de fato, demora um tempinho. Então, pode ser que ainda não deu tempo da gente ver essa perda de variabilidade genética, ou pode ser que, na verdade, elas estejam conservando mesmo, porque a gente acabou analisando regiões que são preservadas, né, que são unidades de conservação, nessas áreas mais ameaçadas, e que pode estar funcionando aí como fontes de diversidade genética. Bom, aí, quais são as implicações disso para a conservação? Então, a gente não sabe se está perdendo ou não diversidade, então a gente sugere um monitoramento dessas populações em longo prazo. Então, por exemplo, daqui 20 anos, uma nova amostragem para verificar se está perdendo. Mas, nesse meio tempo, né, a gente tem que manter ações de conservação que previnam redução do tamanho populacional e consequente redução da diversidade genética. E isso a gente pode fazer mantendo fluxo gênico com áreas vizinhas que tenham populações de queixado, né? Então, usando, por exemplo, zonas ripárias, né? Então, a mata ciliar, porque as queixadas, elas usam a mata ciliar para se deslocar, né? Então, são corredores naturais, né, que a gente deve manter, procurar manter entre essas áreas, né? E em lugares que não têm corredores naturais, pensar em talvez fazer corredores para que mantenha um fluxo e o fluxo gênico possa manter a diversidade genética, tá? Gente, olha só, eu sou uma pessoa que fala absurdo, então eu tinha mais umas coisinhas para mostrar, mas talvez seja o caso da gente começar a falar um pouco mais de questões e a gente deixa isso para um outro momento. O restante. Mas, na verdade, o que eu ia falar é rápido, vou falar rápido. Esse outro trabalho era para ver a diferença de dispersão entre os sexos, né? Na maioria dos mamíferos, o que a gente tem? A gente tem que os machos tendem a dispersar, enquanto as fêmeas ficam no local natal. Porém, o que a gente pode esperar em queixada? Será que acontece isso na queixada também? Aí a gente olhou duas daquelas localidades que a gente trabalhou no trabalho da Fernanda, né? Que é onde a gente tinha maior amostragem, tá? Em termos de número de indivíduos. E aí a gente usou de novo o microsatélite e estimou o quê? O grau de parentesco entre fêmeas e entre machos dentro de cada localidade. Se eu espero que os machos dispersam, o que vai acontecer? Dentro de cada localidade, eu vou ter um menor grau de parentesco entre os machos que estão lá dentro do que entre as fêmeas. Porque se as fêmeas ficam no local natal, vocês concordam que elas são aparentadas? Então, a gente veria uma média maior de parentesco entre as fêmeas do que entre os machos. Não foi o que a gente enxergou. A gente viu que a média dos parentescos entre fêmeas e machos é igual. Não teve diferença. Outra coisa que a gente fez foi o teste de atribuição. Com base nos genótipos, né? Esse teste ele faz o quê? Ele olha para o genótipo do indivíduo e ele fala qual que é a probabilidade daquele indivíduo ele ser genuíno daquela população onde ele foi amostrado, ou seja, ele ter nascido lá. Com base no pool gênico da população, né? E aí o que a gente vê? A gente vê o seguinte: os índices que são negativos, né? Quem tem índice negativo significa que é indivíduo que está vindo de outro lugar, ele não nasceu na população onde ele foi amostrado, ou seja, dispersores. E o que a gente viu? A gente viu, de novo, índices similares entre machos e fêmeas de atribuição, e tanto macho quanto fêmea tem 30%, né, dos indivíduos estão onde? Na distribuição, na parte negativa da distribuição, ou seja, são dispersores. Então, 30% dos indivíduos da população, sejam eles machos ou fêmeas, são dispersores, né? Então, a gente está vendo que tem um grande fluxo entre essas duas áreas que são próximas no Pantanal. Legal. E aí a gente fala, bom, o que isso quer dizer para a gente? Que a gente está tendo dispersão tanto de macho quanto de fêmea. Né? A gente não tem essa dispersão diferencial, só o macho dispersa e fêmea fica. Fêmea também dispersa. Né? E isso a gente atribuiu a quê? Né? Em geral, as teorias, né, dessa diferença na questão da dispersão, por que o macho dispersa, é em relação à competição por parceiros. Né? Então, se ele tem uma competição grande por parceiros no local natal, né, não é vantagem competir com indivíduos aparentados. Então, ele tem tendência a dispersar para outros lugares. Né?
Mas aí, isso acontece só se a competição por recursos, porque para a fêmea, a competição por recursos é importante, para a fêmea de mamífero, né, que é quem tem os maiores custos com a reprodução. Então, para ela ficar no local natal e saber onde estão os recursos, etc. e tal, pode ser mais interessante do que sair se aventurar por um mundo que ela não conhece, né? Então, em geral, as fêmeas ficam. Mas, se não houver uma competição acirrada por recursos, né? Beleza? Aí, infelizmente, não dá para saber o quando. A gente procura saber um monte de coisa, mas o quando não dá para saber. Bom, o quanto dá. Depois eu conto. Vai ser pergunta. Já vou responder isso aí. Bom, só finalizando aqui a história, né? Olha só. O que é interessante em queixada? A razão sexual é desviada para a fêmea. Ou seja, eu tenho mais fêmea no bando do que macho. Então, o que está acontecendo? Isso pode estar relaxando a competição entre os machos por parceiros, porque tem várias fêmeas lá, mas está aumentando a competição das fêmeas por recursos. Então, o que a gente achou que é isso aí? Na verdade, né, essa dispersão dos dois sexos é um balanço aí, é um equilíbrio entre essas pressões sexo-específicas. O que está acontecendo? Os machos estão dispersando menos porque tem mais fêmeas no grupo, né? Enquanto que as fêmeas estão dispersando mais porque, pelo fato de ter mais fêmeas no grupo, a competição por recursos é maior. E aí a gente tem uma proporção meio que igualitária de machos e fêmeas que estão dispersando, né? Olha, não dá para fazer a idade. A idade a gente teria que ver pelo colar. Mas o quanto dá, porque a gente tem como estimar a distância de dispersão. Sabendo que o indivíduo saiu daqui e foi para onde? A gente sabe isso, né? Para que população ele foi. E a gente sabe de que população ele veio. Isso tudo pelo marcador molecular. Tá? Por último, o que eu acho mais divertido, que a gente descobriu que queixadas são promíscuos. O que acontece? Ninguém sabia direito do sistema de acasalamento desse bicho. Tudo isso, gente, porque é difícil observar. É uma espécie elusiva, né? Não dá pra gente ficar lá no campo olhando pra cara dela, porque ela não fica lá esperando a gente olhar pra cara dela. É muito caro o trabalho de campo para esse tipo de coisa, porque isso é uma coisa longitudinal, né? Então a gente faz meio que um CSI, né? E tenta descobrir a vida das queixadas pelos marcadores moleculares. Bom, de novo, aqui na maioria das espécies de mamíferos, a gente tem um sistema de acasalamento poligínico, né? Um macho, várias fêmeas, tá? Então, e nas queixadas? Aí a queixada é toda diferente, né? Tem a razão sexual desviada para fêmea, então tem competição maior entre fêmeas, machos e fêmeas dispersam. Não tem dimorfismo sexual, né? Em geral, os sistemas poligínicos estão bastante associados ao dimorfismo sexual. Aí a gente começou a pensar, será que pode ser um sistema promíscuo? O que a gente vai fazer? Vamos lá caçar esses bichos e ver o que acontece. A gente pegou a população que a gente tinha maior número de indivíduos, de novo, usou microsatélite, e a gente fez a reconstrução do pedigree, né, com base nos genótipos de microsatélite, e fez simultaneamente testes de maternidade e paternidade. Eu não sei quem é a mãe também, né? Não adianta só querer saber quem é o pai. E o que a gente viu, né? A gente viu que tanto machos quanto fêmeas podem ter vários parceiros, né? Então, e que tem uma grande variância aqui no sucesso reprodutivo, tanto das fêmeas quanto nos machos. E não tem diferença entre machos e fêmeas, né? Em geral, em sistemas poligínicos, a gente tem o quê? A gente tem que machos podem ter vários parceiros, mas a fêmea não. E tem uma grande variância no sucesso reprodutivo dos machos, mas não no das fêmeas. E aqui a gente vê que é igual. Na verdade, o que acontece? Nem macho monopoliza parceira, nem fêmea monopoliza parceiro. Ou seja, todo mundo pode ter mais de um parceiro, né? Então, a gente tem, de fato, promiscuidade, como a gente esperava encontrar nesses bichinhos aí. Provavelmente relacionado ao quê? A competição entre as fêmeas, né? Por quê? Porque está havendo uma ação da seleção também entre as fêmeas e não só entre os machos, né? A seleção social. Então, pode até haver seleção sexual também, não sei, aí, né? No caso das fêmeas, a gente não sabe, mas havendo uma competição entre as fêmeas também, elas têm essa capacidade de poder não serem dominadas, né? Elas não são dominadas pelos machos. Então, a gente não tem nem macho dominando, nem fêmea dominando. E não tem dimorfismo, né? Mas a gente, como sistema de acasalamento, é uma coisa muito lábil, tá? Ela pode ser flexível, dependendo das condições ecológicas, etc. e tal. Então, a gente sugere estudos comparativos em diferentes condições,
de outras espécies, né? Outras espécies não, de outras populações, para a gente ver se encontra a mesma coisa, né? Próximos passos, né, amigos? Próximos passos. Com isso, eu falei mais que tudo nessa vida, mas é normal de Sibeli. Então, fechamos aí a ideia do que eu tinha para falar para vocês, né? Espero que tenha sido útil. Para saber mais, eu deixo esses 2 livros aqui. Esse livro primeiro, da Joanna Freeland, a terceira edição, ela é bem recente, mas é ótima porque ela traz todo o ferramental novo, né, do sequenciamento de alto rendimento e tal, técnicas que eu comentei com vocês aqui. Mas as outras edições, se é que vocês me entendem, é mais tranquilo achar na internet, né? Já o do Rove não é fácil achar também. Mas, por acaso, se alguém quiser alguma coisa, eu posso fornecer pedaços do meu, né? Eu agradeço muito, peço desculpas por ter falado mais do que eu deveria, né? Enfim, deixei várias referências lá na pasta, como eu falei para vocês, podem dar uma olhada lá, né? Alguns dos trabalhos que a gente comentou aqui eu coloquei, e trabalhos mais teóricos mesmo, de revisão, etc. E vocês podem me escrever no sibelebiondo, né? sibeli.biondo@fabc.br, que eu respondo. Pode não ser no mesmo hora, na hora, assim, mas eu respondo.